Meus irmãos, bom dia. Deus abençoe a todos. Tenhamos aqui um dia feliz, momentos abençoados. Eu estou me propondo hoje a falar para os homens. E os homens estão mirrados aqui, né? As mulheres que... Vamos verter aqui, vamos falar para as mulheres. Porque os homens faltaram mais uma vez. Esse é um dos problemas dos homens, né? Uma das omissões dos homens. Mas as mulheres aqui vão levar para os seus parceiros, seus filhos, seus netos, algumas coisas sobre o papel do homem, sobre os conceitos bíblicos a respeito do homem. E confesso aos irmãos que não é fácil falar, a Bíblia não nos dá assim muita clareza, né, de um padrão de masculinidade, de homem, então, mas a Bíblia dá resposta para tudo. E irmãos, nós sabemos que a família, ela vem sempre sendo atacada ao longo do tempo. Assistimos isso, vemos tantas palestras sobre isso, né? O perigo que estamos incorrendo, que as ameaças à família. Sabemos que a família, até o momento, no nosso conceito, né, ocidental, ainda é aquela célula máter da sociedade. Sabemos da importância da família para uma sociedade, né? Sabemos que a composição da família, o homem, então, tem um papel primordial na família. Se as forças do mal atacam a família, com certeza vai atacar o chefe da família, o cabeça da família, que deve ser o homem. Sabemos que se ele conseguir isso, se o mal conseguir colocar o homem numa situação ruim, a família vai ficar numa situação difícil. E esse tema, essa questão da família, ela vem sendo, né, discutida e vem sendo atacada, principalmente por teorias, por movimentos. A teoria marxista, a utopia comunista, coloca a família como algo nocivo, como algo prejudicial para o funcionamento da sociedade. E a utopia comunista quer a destruição da família. Sabemos que essa é uma das premissas, né, desse pensamento que a família é algo onde há opressão. A teoria comunista é que essa história de opressão, né? O rico oprime o pobre, os patrões oprimem os empregados e o marido oprime os homens, oprimem as mulheres. E a teoria marxista, comunista, quer o Estado grande, abrangendo tudo, tomando conta de tudo, né? Os filhos não são os filhos dos pais, os filhos são filhos da pátria, filhos da mãe pátria. Então, o entendimento e a pregação e os movimentos nessa linha vêm no intuito de destruir, de acabar com esse conceito cristão, com esse conceito ocidental, de família patriarcal, né, que é o homem, que é o cabeça, e isso vem acontecendo há muito tempo. E daí vem movimentos, como o movimento feminista. O movimento feminista, a gente pode até um dia aqui falar sobre ele. No início ele foi muito bom, importante, foi lutas pelos direitos das mulheres, e as igrejas também apoiavam o movimento feminista inicialmente,
porque suas pautas eram justas. Para os irmãos terem ideia, aqui no Brasil, até meados, menos de 50 anos, as mulheres não votavam, ou o seu voto não tinha o mesmo valor, o mesmo peso. As mulheres não tinham direito, lá na França, na Alemanha, no século passado, elas podiam até ser vendidas. Então, um movimento muito justo, de resgate do valor, da importância da mulher. Mas esse movimento, através dos tempos, foram se perdendo, buscando pautas que contra principalmente o homem, que o homem é um opressor, que todo homem é um estuprador em potencial, e que, então, busca-se, então, desconstruir essa imagem, esse papel do homem na sociedade, na família, e elas vêm com esses movimentos, às vezes, simpáticos, e muita gente cai nessa, porque o homem é opressor, é machista, e aí a gente vem vendo, essa questão. E às vezes a gente vê, na sociedade, e espero que não nas nossas igrejas, quando a mulher, a moça, vai para o rapaz e fala: você precisa descobrir o seu lado feminino, você precisa descobrir no seu lado sensível. É uma propaganda bonita, mas o meu lado feminista é sapatão, viu, irmãos? Essa questão, quando a mulher fala isso, cuidado, não é por aí. Então, nós temos essa proposta de trazer para os irmãos que os homens, diante de tanta propaganda, alguns, espero que ninguém aqui esteja em dúvida de qual é realmente o seu papel, como ele se portar, quais são as suas reações. A gente não vai advogar aqui que nenhum homem seja brigão, machão, bater na mulher, gritar, tratar mal, cuspir no chão, esse tipo de coisa. Isso não é papel de machego, não é coisa de homem, isso é grosseria. A gente tem que ser educado, tem que ouvir, ser aberto, ser democrático. Mas o homem é o líder. O homem, nós vamos ver aqui colocado por Deus, é aquele responsável, diretamente vindo de Deus, essa responsabilidade. Isso vai disseminando. No passado, as coisas aconteciam assim, mais demoradamente, de uma geração para outra, Uma geração já modificava os pensamentos devido a essas influências. Mas hoje, nós temos um acelerador de tempo, Nós temos algo que causa uma velocidade de transformação muito grande, que é a internet. Hoje tudo é muito rápido e as coisas acontecem numa velocidade incrível, Há uma influência tremenda de tanta informação, de tantos exemplos, de tantos vídeos, de tantos ícones aí que aparecem, e as mudanças hoje são muito rápidas. Então essas coisas acontecem muito rapidamente. Os homens às vezes entram em crise, porque vê alguns dos seus ídolos, algumas das pessoas que admiram, falando coisas que vão de encontro ao que ele é, ao que ele pensa, ao que a Bíblia fala. E eu espero que também a gente possa ajudar aqui a clarear um pouco as coisas, irmãos, a voltar talvez, um pouco atrás e trabalharmos esse aspecto. Então, eu propus aqui que os homens estão em crise. Será que...
Olha, tanto que essa jornalista do jornal Hora Extra, Cláudio Wilde, escreveu uma matéria, acho que em 2020, ela colocou assim: uma das coisas mais deletérias, satânicas e odiosas que acontece no momento é a tentativa exitosa da desconstrução da figura masculina e da figura paterna. O novo homem que tentam criar, desde o pós-guerra, é uma figura pouco masculina, desvirilizada, ativista e incapaz de exercer sua masculinidade plena. Querem, com isso, criar um ser frágil, amestrado, avesso à guerra e ideologicamente inofensivo aos regimes totalitários. Veja que conclusão chega essa pessoa que nem é crente, mas vendo isso tão claramente acontecer, na busca dessa desvalorização do papel masculino, dessa busca de combater a masculinidade, a virilidade, as atitudes do homem. E ela fala aqui uma coisa tão interessante: avesso à guerra. Eu fico pensando se, quando uma sociedade tem homens fracos, débeis, inofensivos, fico pensando que essa é uma nação que se torna fraca, frágil, sujeito a ser dominada. Sujeito, porque quem é que vai para a guerra? Eu fico pensando, às vezes, os movimentos feministas têm essas coisas, né? Vê lá na Ucrânia. Quantos estão perdendo a vida lá na linha de frente? É os homens que estão lá, né, defendendo a nação, procurando se colocar de frente das bombas, das balas. Não é o movimento feminista, né? Aqueles que vão construir um país pegando um saco de 60 quilos de cimento nas costas, quem é que vai? Então tem papel definido por Deus, que é, né, seus papéis em cada um no seu quadrado. Cada um tem a sua responsabilidade, a sua missão diante de Deus. Ela conclui assim: então, meus leitores, não se deixem levar por essa onda da questão desse politicamente correto e de uma lavagem cerebral imposta. Exerçam plenamente a diferença hormonal que a natureza, ou seja, Deus, impõe ao homem e à mulher. Criem seus filhos e seus laços com as mulheres de forma a deixar claro que quem tem a força física e o maior tirocínio para a batalha é sim o detentor do cromossomo XY. Ainda que existam excelentes profissionais femininas nessa área, o que é uma exceção à regra que acontece. Aí, diante desses pensamentos e dessa busca das pessoas, né, em combater, o que acontece? Há um tempo atrás, esse camarada, um líder neozelandês, David Cunliffe, falou isso num fórum para mulheres refugiadas, lá em Nova Zelândia. Desculpe-me por ser homem. Olha o grau que as coisas chegam, aí fora chega ao ponto de sentir-se culpado, porque Deus o fez homem. Ele pode se sentir culpado por ele ser um grosso, um ignorante, um homem que trata mal, que bate mulher, mas culpado por ser homem, né, é o fim da picada. Mas aqui aconteceu que no Brasil também é algo interessante, não sei se os irmãos vão lembrar disso, no BBB. Esse rapaz também, numa cena tórrida, em lágrimas, pedindo desculpas por ser homem, por ser branco, por ser hétero. É o reflexo desses movimentos.
né, que chegam aí às vezes até perfumados, né, de coisa boa, mas que vem denegrir e vem deteriorar e colocar assim um véu, né, em cima do que nós homens precisamos ser e o que devemos ser. Então é isso aí, ó. A figura Fiuk, filho do Fábio Júnior, fez isso aí. Antigamente, irmãos, no meu tempo, aqui, brincadeiras à parte, falar algumas coisas aqui, os irmãos vão rir, mas eu também rio. Eu sou do tempo, irmãos, não sou velho não, hein, Eliseu? Sou do tempo que o homem pagava charuto com a língua, tá? Brincadeira, irmão. Mas o mundo, né, aí fora, não vou dizer que nós, mas, no meu modo geral, os ídolos da macheza, da virilidade, masculinidade, eram pessoas assim, como Clint Eastwood. Ele tem um filme, Gran Torino, que tem uma cena muito engraçada. Ele chega numa barbearia, ele vai falar com um menino, um japonesinho assim: eu vou te ensinar como é que você tem que falar como homem, vou te ensinar a ser homem. Aí o cara da barbearia, muito amigo dele, claro, muito íntimos, aí começa um xingar o outro, né, aquela questão toda, falar besteira assim, né, grosserias, mas até no limite do respeito, né, mas são amigos. Aí o menino: aprendeu? Aí vão entrar de novo. Vai entrar de novo, você que vai se dirigir a ele. Aí o menino vem, na mesma vibe, né? Começa a xingar o homem pegou um ferro lá, vou sentar na cabeça desse moleque. Aí falou: rapaz, você não é amigo dele. Eu sou amigo dele. Você tem que tratá-lo com respeito, etc. Bom, Gran Torino, quem quiser ver, é engraçado. Mas esses ícones, ó, Rambo, Conan, Schwarzenegger, né? E outro também muito marcante, Charles Bronson. Vem não, você não, você não, você não. Ah, passou. Charles Bronson, poderia botar ali, da época de vocês, Tarcísio Meira também, né? Colocar um personagem brasileiro aí, macho. Faltou a minha foto ali, irmão, mas tudo bem. Do Eliseu. Mas hoje em dia, né? Hoje em dia, os ídolos de hoje. Aí, quem conhece? Quem conhece? Justin Bieber, alguns são exemplo para alguns aí, de macheza. Bom, os homens se perderam, né, digamos assim. Passa logo. Irmãos, então, eu estava pensando muito em colocar isso aqui, mas vou passar rápido, porque fizeram uma tabela de classificação internacional de machismo. Irmão, não tem nada a ver aqui com a igreja. Isso é coisa lá do mundo, mas ilustra bem o que a gente quer mostrar, que os homens estão perdendo, né? A sua virilidade, a sua honradez, o seu porte, a sua atitude, a sua firmeza nos tempos atuais. Mas não se escandalizem, tá bom, irmãos? Os mais grosseiros eu tirei. Então, existe uma tabela, Eliseu. Espero que você não se encaixe em nenhuma delas. Ou você é macho, ou você... Mas sim, nos esportes, quem
do homem gosta de futebol, automobilismo, sinuca, truco, pesca, esportes radicais, esse é Conan, né? É macho. Aqueles que gostam de boliche, golfe, polo, segundo essa tabela, não é muito firme nas suas convicções. Quem gosta de aeróbica, spinning, esse não é coca. O homem que gosta de trilha, patinação no gelo, ginástica olímpica, crossfit, estou desconfiado. Mas se essas mesmas coisas é feito usando short de lycra, acabou a dúvida, tenho certeza. Se bem que trilha ali, eu até gosto, né? Comida. Nessa tabela de graduação, quem come capivara, javali, gordura, comida muito apimentada, esse é Conan. Quem gosta de churrasco, massas e frituras, é macho. Quem gosta de peixe e salada, sanduíches integrais, e essas aves acompanhadas de vegetais cozidos no vapor, tem pai que é cego, né? Nas higienes, na questão da higiene, toma banho rápido, usa sabão em barra, aquele rio, né? Esse é legionário, né? Muito macho. Toma banho rápido, usa shampoo, mas esquece das orelhas ou do pescoço, esse é macho, é bom, está bem. Toma banho no capricho para sair com a gata, é homem. Mas ele demora meia hora e usa sabonete líquido, coça a cabeça que a situação está preocupante. Toma banho com sais e espuma na banheira, sem retorno. Presente que gosta de ganhar. O homem que gosta de ganhar ferramenta, esse é tiro e queda, hein? Ogro. O que gosta de ganhar eletrônico, informática, roupas de homem, é o homem moderno. O que gosta de ganhar flores, que é isso, meu filho? Que gosta de velas aromáticas, perfume, doces, caramelos, bombons, é um donzelo. Vamos acabar logo isso. Sobre cremes, só usa creme dental, gorila. Usa protetor solar só na praia e piscina, esse é homem. Usa cremes no verão, não sei. Usa cremes o ano todo, esse está perdido. E na relação com o espelho, isso é interessante. Não usa espelho, esse é viking, é Conan. Usa o espelho para fazer barba e pentear o cabelo, é macho. Disputa com a esposa o espelho, já pensou? Cara, disputa lá, quem fica mais tempo no espelho, sai da frente que eu quero me ver. Admira sua pele, né, no espelho, observa seus músculos, sei não. Admira-se com diferentes camisas e penteados, tem certeza. Aí o resultado, resumo. Aqueles que estão rindo, esse é macho. Ria Eliseu. Não acharam graça nenhuma, esse está correndo perigo. Não concordam, esse está perdido. Irmão, muita brincadeira, né? Mas isso transmite para nós. É brincadeira, irmão. Muita coisa ali é exagero. É exagero. Mas o movimento feminista atual, não satisfeito em masculinizar as mulheres, resolveu também afeminar os homens. E conseguiu colocar na cabeça de alguns inofensivos meninos o sentimento de culpa pelo simples fato de terem nascido no século masculino. Tem um livro ainda que parece que não tem tradução para o português com esse título: Meninos em Perigo, ou Meninos com Medo, alguma coisa assim, que transmite essa ideia que eles estão inseguros, não sabem
mais assim, né? Não tem um referencial de um pai firme, de um marido bom, aí estão assim perdidos, estão aí no tempo sem esses referenciais e sujeito a todo tipo de influência que vem, né, da televisão, do cinema, dos meios de comunicação e tanto mais. O cuidado que o cristão deve ter ao simpatizar com essas ideias aparentemente inocentes, perfumadas com a ideologia da moda e travestida num verniz benevolente, é que elas não estão isoladas. Vem junto com outras coisas, né? Vem aquilo que as gerou, essa visão de mundo que as gerou, sustenta muitas outras pensamentos e ideias que divergem completamente, né, dos princípios bíblicos. Os meninos atualmente vivem um esvaziamento de propósito, sentimentos de alienação, como se estivessem deslocados da realidade que se encontram, com excessiva valorização de sentimentos, sensibilidade descomedida, em detrimento da resiliência e do mérito. Bom, então vamos ao texto, depois dessa breve introdução. A palavra de Deus diz assim, em 1 Reis 2, versos de 1 a 3. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Olha que interessante, irmãos. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizerdes, e por onde quer que fores. Meus irmãos, que Davi está ali nos seus últimos momentos e quer transmitir para Salomão conselhos importantes para ele, porque ele iria herdar um grande exército, uma grande nação, ele iria ser rei de uma nação poderosa. E ele vai dar instruções. Eu imagino que ele escolheu bem as suas palavras, que ele analisou tudo e falou: isso eu não posso deixar de falar, isso eu não posso deixar, porque isso é muito importante. E ele diz: olha, coragem e ser homem. Eu não sei se lá naquela época já estava essa crise, eu penso que não. Mas ele lembra, na frente de ele mandar temer a Deus, incrível isso, de observar os estatutos, ele diz que ele devia ser homem. Será por que isso? Né? Interessante, a gente tem que parar para pensar certas coisas que a gente lê na Bíblia. Porque, certamente, irmãos, para ser rei, governar uma grande nação, um grande exército, os problemas, ele precisava de ter alguém com atitude muito firme, alguém que tomava decisão, não podia ser um vacilante, tinha que ser homem, tinha que ter as características de alguém firme nos seus propósitos, alguém convicto daquilo que pensa, um homem que toma a frente, não espera pelos outros. Ele precisava de ser homem. Para ser um marido em casa, também precisa ser homem. Não pode ser um fracassado, um fracote, um tímido. Tem que ser homem para assumir a questão da família, a liderança da família, os problemas da família, dos filhos, da esposa. Ele tem que ser homem em primeiro lugar,
tem que estar firme nas suas convicções, para cuidar de todas as coisas, para ser um poeta, como ele foi, tinha que ser homem, para se relacionar, né, com as outras nações, ele tinha que ter a figura da firmeza, né, do homem corajoso. Imagina um líder de uma nação, todo encolhido, olhando de lado, com medo. Não, irmãos, que isso? Tem que ser homem. Homem deveria significar isso, né? Deveria transparecer que são firmes, que são convictos, que são resolutos. Mas a Bíblia nos apresenta algumas características que eu creio básicas, que não podem faltar. Tem muitas, mas eu quero resumir em apenas três manifestações que o homem deve tomar para si, sem vacilar. A primeira delas é que o homem é o provedor. Basicamente 3P. O provedor. Aquele que quer ser macho mesmo, aquele que quer causar orgulho à sua família, à sua casa, à sua esposa, ele tem que ser o provedor, é o responsável pela provisão. Irmão, quem tem que trazer para dentro de casa a comida, o vestuário, a alimentação, a saúde, a educação, isso é papel do homem. Aquele que vai à luta buscar dar à sua família dignidade, dar aos seus condições de uma vida boa. No mínimo, quem tem que suprir isso é o homem. Deus deu essa responsabilidade, olha lá. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Interessante que o homem foi feito fora do jardim. Eva já foi feita, formada da costela, por causa disso que a família Costa é uma das mais antigas, né? A família Barros e a família Costa. Adão de Barros e Eva da Costa. Então, Barros e Costa são as famílias mais antigas do mundo, hein? Então, Deus colocou o homem no jardim para o cultivar e guardar. Cultivar é isso aí, é providenciar o sustento, é trabalhar, mesmo antes da queda. O trabalho já é uma bênção. Trabalhar antes da queda, o trabalho não é fruto da queda. O suor do trabalho, o trabalho com dor, foi uma das consequências do pecado. Mas antes da queda, o homem já tinha que trabalhar, ele tinha que cultivar o mundo, ele tinha que cuidar de muita coisa, e esse papel estava sobre quem? Sobre o homem. A mulher tinha a missão de ajudá-lo nesse cuidado do jardim. É isso que a mulher precisa, às vezes, entender. Não existe inferioridade, não existe submissão opressora sobre a mulher. A mulher tem a sua missão, ela é comissionada, uma comissão junto com o homem, de guardar, de cuidar, de cultivar aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos coloca na mão. E sobre o homem cabe essa responsabilidade, então, de guardar a sua casa, de cuidar, de prover, de sustentar, dar uma condição de vida
para aqueles que dependem do homem, suprir financeiramente em tudo. Provedor é Adão. A mulher pode ajudar, mas isso é coisa do homem. Agora, lá no jardim, depois da queda, teria as complicações, né? As ervas, os abrolhos cresceram, passaram a crescer, e essas dificuldades que Deus colocou. Mas a função é do homem de cuidar da casa, de prover para a casa. Irmãos, não sou contra, esse cara é machista, não sou contra a mulher trabalhar, de jeito nenhum, né? Até sou a favor. Quando eu casei, eu fizemos as contas, né? Eu ganhando 2 salários mínimos, minha esposa ganhando 1 salário mínimo, nós ganharíamos 3 salários mínimos. Assim, estava contando, mas até aí está errado, sabe? Eu acho que eu tinha que pensar, não, eu tenho condição de sustentar? Se eu tenho condição de sustentar, eu posso me casar. Porque isso cabe basicamente, originariamente, ao homem suprir as demandas, né? As demandas do lar. A mulher pode e deve ajudar, mas ela não pode ficar responsável. Ela não pode cair sobre ela essa tremenda responsabilidade, porque a vida é cara, a vida é difícil, é complicado sustentar a casa, é muito problema, muita demanda. E Deus fez um homem com uma estrutura, né, hormonal, uma estrutura fisiológica, mais preparada. Algumas mulheres têm que se virar nos 30, fazer o papel, porque o homem se omite, ou às vezes está acontecendo algum problema, não tem. Vamos entender as situações. O homem, né, está desempregado, é uma fase, tudo vem, né? Uma doença, beleza, a mulher vai e assume, mas em condições normais, o homem que tem preguiça de se esforçar mais, trabalhar um pouco mais, fazer umas horas extras, fazer um curso, se preparar para o mercado. Eu confesso que eu devia ter feito mais uns 3 cursos, tive tempo, e me arrependo de não ter feito, mas devia ter me preparado mais, estudado mais, falado menos. Mas a moçada aí, que me ouve, talvez daqui uns dias, tem que se esmerar, porque, irmãos, outro dia eu vi um homem é um provedor, uma menina, não sei onde, contando a experiênciazinha dela, essa modernidade. O rapazinho chamou ela para sair, saíram, foram para o restaurante, sei lá, uma lanchonete, e na hora de pagar, o cara nem fez menção, né? Eu vou pagar minha parte aqui, você paga a sua parte aí. Ela, beleza, paguei. A menina contando, paguei tranquilo, né? Certo, né? Vivemos no mundo moderno. Aí vou continuar passeando. O cara viu na loja um tênis muito bonito, entrou, comprou R$700, pagou no tênis. Ela, tá bom, 30, 40 reais lá, o cara não pagou para mim, deu R$700 num tênis. Quer dizer, acabou ali a possibilidade do cara, acabou. Então é assim, o homem é
e não pode perder essa condição de que ele é o responsável. O homem, essa responsabilidade está atrelado a uma capacidade de produzir alguma coisa útil para o mundo, está sobre o homem. Assim, assumir essa dor, ele tem que estar preparado, né, para assumir essa dor, entre aspas, de trabalhar e dar sustento à sua casa. É essa responsabilidade que Deus colocou sobre o homem. Trabalho é uma bênção, não é uma maldição. Lá no céu nós vamos trabalhar, irmãos. Vamos trabalhar. Quem foge dessa questão de ser o provedor, de não estar preocupado com isso, de estar descansando, né? Vendo o jogo do Flamengo e do Palmeiras, enquanto a mulher está lá lutando, sobre ele, isso é fugir da sua masculinidade. Mas vamos então para outra característica que eu acho importante, é que o homem seja o protetor. Ele é o provedor e ele tem que ser também o protetor. Ele tem que ter essa postura do exemplo de Jesus aqui, Efésios capítulo 5. O verso 29 diz assim, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Irmãos, o homem, o macho mesmo, o cara viril, que traz orgulho para sua casa, é aquele que está ali a postos de guarda, de sentinela, está ali atento para proteger, para se colocar na frente do perigo, para proteger a sua casa, proteger a sua esposa. O cara que é exemplo de macho mesmo, ele não se acovarda nas horas da luta, nas horas dos problemas. A esposa tem problema, o homem tem que estar atento. Os filhos têm problema, ele tem que estar buscando isso, conhecer, conversar, chamar, tomar as rédeas das coisas. Ele tem que estar, toma a dianteira e se joga na frente em defesa da família, em defesa da esposa, em defesa dos filhos. Se alguém, irmãos, tem que pegar no pesado em casa, né? É o homem. Se alguém tem que fazer alguma coisa difícil, ele tem que se oferecer, ele vai. Se a coisa está difícil, né? E alguém precisa ficar sem comer em casa, é ele que vai ficar sem comer, é ele que vai ficar com fome, mas ele tem que proteger a sua casa. É aquele cara, né, que se esmera nisso, que se preocupa com os detalhes. Eu botei aqui, lembrar de Jacó, mas esqueci de procurar aonde está o texto. E Jacó, né, protege a sua casa, a sua família, ele coloca as crianças na frente, as mulheres na frente, porque o perigo estava vindo atrás. Ele ficou como proteção ali da sua casa, é o protetor. E nós precisamos dessa atitude. Nós temos que nos sacrificar, né, em favor da nossa casa. Nos sacrificar em favor da nossa casa. Não é o tipo do cara que lá na frente da casa dele está lá, está uma confusão, alguém lá está confundido,
Ele sentado no sofá, chama a mulher, vai ver o que está acontecendo lá. Aí a mulher vai e volta. Não, não é isso. Ele falou, tá vendo? Sabia que você ia conseguir. Cara frouxo. Ele que tinha ido lá enfrentar o problema, ver o que está acontecendo, não transferir isso, né, para a mulher. O cara tem que ser protetor para ser chamado de macho mesmo, macho alfa. Ele tem que ser o protetor da sua casa. Ele tem que se oferecer em lugar do outro, né? Aquele cara que vai, a gente sente essas características. O cara que vai no ônibus é aquele que dá lugar, né, para a mulher, dá lugar para o mais velho, esse tipo de atitude. Em Deuteronômio tem uma passagem que, deixa eu ver se eu marquei aqui, Deuteronômio 22, que ver também nos traz alguma coisa. Porém, se algum homem no campo achar a moça desposada e a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. A moça não fará nada, ela não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim é nesse caso. Pois a achou no campo, a moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse. Irmãos, não houve quem a livrasse. Cadê os homens? Será que seus filhos estão precisando de ajuda e não há quem os livre? Sua esposa está num problema sério, precisando de ajuda, e não há quem a livre. Cadê o homem dessa casa? Cadê a atitude corajosa, firme, resoluta, de enfrentar os problemas, de não se acovardar, de ir atrás da solução, de resolver o problema, de não postergar as coisas? Irmão, tem gente que não consegue trocar uma lâmpada dentro de casa. Vai, Carlinhos. Não. Carlinhos tem problema no joelho. Espera aí. Coração também. A Delminha, com aquele tamanho todo, ela vai lá, não precisa nem de escada. Mas, irmãos, olha só, na Turquia aconteceu, na Turquia, uma adolescente foi estuprada e morta, e o que os homens fizeram? Vestiram saia e foram para a rua. Que beleza, né? Já pensou, Eliseu? Vestiram saia e foram para a rua para protestar. Mulher não está atrás disso, não. Mulher está atrás de proteção, de cuidado. Na Alemanha, eu não conseguia achar uma imagem boa, só achava mais da Merkel falando sobre o problema. Na virada do Réveillon, 2021, parece, havia muitos refugiados. A Alemanha recebeu muitos refugiados, e no Réveillon aconteceu muitos estupros, muita violência contra a mulher, e colocaram a culpa nos muçulmanos, refugiados da Síria. E as mulheres foram para as ruas protestar, mas sabe, interessante a coisa, que elas foram protestar contra os homens, que não as estavam protegendo. Não foi nem contra o Estado, não foi nem contra os muçulmanos, contra os refugiados. Foram protestar contra os maridos, contra os homens que estavam perdendo, né? Que não foram capazes de proteger as suas filhas, os seus filhos, de proteger as suas esposas dessa violência. É interessante que se diga isso.
O homem é o protetor. Isso cabe a você, meu amigo. Proteger o seu lar, sua casa, fazer tudo por ela, se dar por ela, se sacrificar por ela. Você, se for seguir o exemplo de Jesus, que você vai morrer pela sua casa, você tem que dar a vida pela sua casa. Ela precisa ter um valor imenso para você, sua família. Você não pode, menosprezar a sua casa, ficar na rua até tarde e querer só brincar de bola com os amigos, esquecendo do seu lar, esquecendo da sua casa, das suas responsabilidades, ficar bebendo até altas horas. O último lugar que você pensa ir é a sua casa. Às vezes o cara só chega bêbado em casa, vive na rua e chega bêbado em casa. Você tem que ser macho para proteger. Você não tem que ser macho para bater, para gritar, para falar palavrão, para ser grosso, ríspido. Isso não é proteção, não, irmão. Você tem que proteger biblicamente, se sacrificar, se dar plenamente pela sua casa. Porque isso, irmão, vai trazer para a mulher, para a família, segurança. Sabe, a mulher vai poder se relaxar, quando ela sabe que tem uma pessoa do seu lado, que ela pode confiar, ela vai viver melhor, vai te tratar melhor, vai ser uma bênção, quando ela sentir que pode confiar em você, que você não vai falhar na hora H, que você não vai falhar nos momentos difíceis que a família precisa. Ela precisa sentir isso diariamente. Você precisa estar presente para isso, para que a mulher possa ter essa segurança. Que os filhos precisam ter essa segurança de que, se precisar de alguma coisa, pode contar com seu pai. Pode saber que o pai vai estar ali presente, pronto, para intervir, para ajudar, para defender, para estar ao lado. Essa figura masculina no lar é um problema. A falta dela é um problema muito sério. A insegurança, as dúvidas que as crianças têm, os adolescentes têm, os descaminhos que vêm às vezes disso, é porque não tem uma figura firme ali no lar, junto dele. Então é isso aí. O homem é aquele que recebe a pancada primeiro, que suporta primeiro. Quando chega a luta, a dificuldade, ele tem que se mostrar forte, confiante, resiliente. A ele cabe o papel de confortar, de abraçar, de acolher, de reanimar a sua casa. Mas se o cara é um fraco, ele é um primeiro a desabar, não tem estrutura, quem é que vai cuidar das coisas? Que ambiente vai ser criado aí dentro de casa, quando ele não tem essa atitude da proteção? Quem é que vai trazer essa segurança, se ele não aguenta a pressão da vida ou dos problemas, momento delicado às vezes de saúde na família? Se ele não está ali, a mulher tem que assumir. Isso não é biblicamente correto. E às vezes ele passa até a ser um peso para a sua casa, e não segurança, passa a ser um problema. O homem é a âncora, o sustentáculo, é o que suporta as coisas. A mulher deve ser entendida, e a nossa ação, como a Bíblia diz, a parte mais frágil. É um vaso de porcelana. O homem é um banco de concreto, onde sua família pode sentar com firmeza. Ele tem que ser esse banco firme. Isso é ser macho. Isso é ser viril. É aquele que protege. Ser macho, viril, não é aquele que coloca, uma foto cercado de mulheres. É aquele que fala,
Macho não é aquele que fica falando palavrão, não é aquele que disputa campeonato de quem cospe mais longe. Isso não é ser homem. Mas em último lugar, para acabar, provedor, protetor e profeta, né? Sacerdote, profeta. E é muito interessante esse exemplo de Jó, irmãos. Não, acho que o exemplo mais ilustrativo e impressionante é o que Jó fazia, como o camarada que estava preocupado, o líder espiritual do lar, a liderança de ensinar a palavra, cabe ao homem. Esse talvez seja o erro mais presente hoje nas nossas igrejas, é isso. O homem não é o líder espiritual da sua casa. Ele não assume essa responsabilidade. Ali fala assim, né, a Bíblia, ali o início, o primeiro capítulo de Jó vai dizer quem era Jó. Jó existiu, tá, irmãos? Não é invenção de Moisés. Jó existiu. E Moisés vai dizer que ele era o homem mais importante do Oriente, o homem mais rico do Oriente. E ali descreve a riqueza dele. Eu creio que Jó era um homem ocupado. Vocês imaginam Jó, um homem desocupado? Que não tinha nada para fazer? Com tantas coisas para administrar, tinha servos e servas aos tubos, aos montes. Ele era o mais rico da sua época. E ele, o que ele fazia? Decorrido o turno de dias de seus banquetes, que os filhos iam na casa das irmãs, dos irmãos, no dia de aniversário de cada um e tal, tinha essa social bacana, né? Que a gente se perde também. Bem, ontem nós fomos lá, né? Socializar com Salomão, aniversário de Salomão. Mas decorrido o turno de dia de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim Jó fazia continuamente. O homem é o responsável pela parte espiritual, pela espiritualidade do lar. Jó não fez isso numa circunstância só, né? Que eu acho que a farra lá foi boa. Eles devem ter se excedido. Eles devem ter cometido algum pecado. E Jó então se levanta, se coloca diante de Deus e intercede pela sua casa, pelos seus filhos. Jó fazia isso de maneira, era uma praxe, era um costume, era algo que ele fazia diuturnamente, sempre, continuamente. E a gente pensa, não, Jó tinha tempo para isso, né? Jó tinha tempo para isso. Eu não tenho tempo, a minha agenda é difícil. Eu tenho que sair de manhã, tenho tanta coisa para fazer, já chego tarde em casa. Irmãos, eu creio que Jó era um homem ocupado. Eu acho que sobre ele pesava muitas decisões difíceis, muitas providências importantes. Ele tinha que lidar com tanta coisa, com o mundo fora, com outros negócios que ele tinha, vários negócios, reuniões importantes. Mas Jó não abriu mão de cuidar da parte de comunhão com Deus, de ser um intercessor na família.
de buscar em Deus a bênção para os seus filhos. Homem, macho, para você fazer isso, você precisa ter intimidade com Deus. Para fazer isso, você precisa passar tempo com Deus. Você precisa ser um estudioso da palavra. Você precisa, para ensinar a sua casa, você precisa saber, conhecer a palavra. Para você ser essa sustentáculo para a sua casa. Para você ensinar o caminho aos seus filhos. Esse papel de ensinar o caminho é um privilégio do homem e uma responsabilidade. A OCP está aí, tia Tereza está aí ensinando as crianças, né? O pastor está aí, o departamento infantil está aí para ensinar, mas não é a responsabilidade dela, é um auxílio, é um complemento ao que nós temos que fazer. Nós não podemos julgar a responsabilidade da formação espiritual, do amadurecimento bíblico, espiritual dos nossos filhos, à igreja. É um complemento. Isso cabe a nós, isso cabe a mim, a você, homem, levar isso diante dos nossos filhos, as nossas esposas. E para você fazer isso, você precisa estar em comunhão com Deus. Você precisa buscar a Deus para exercer esse papel do sacerdote. O sacerdote é aquele que leva o povo a Deus, né? Lutero falou que o maior privilégio do homem é levar a sua casa a Deus, é mostrar o caminho a Deus. E o profeta, o papel do profeta é aquele que vai diante de Deus e transmite a sua casa. Ao homem cabe isso, trazer os seus filhos à igreja, ensiná-los, sacerdote. Falar de Deus é a função do profeta. Falar de Deus aos seus filhos. Então, nossos filhos precisam receber de nós esse exemplo primeiro e a nossa palavra. Nós não podemos, terceirizar essa educação espiritual, a formação espiritual dos nossos filhos. O homem tem que exercer esse papel. O homem, sobre ele pesa essa responsabilidade de ser esse intercessor constante e firme diante de Deus em favor da sua casa. Quando uma criança vê, alguém, não precisa ser só criança, vê o seu pai lendo a Bíblia, orando, isso faz um bem tremendo a ele. Porque aquilo ali, a fala às vezes convence, mas o exemplo arrasta, né? O exemplo fala muito mais alto, E nós precisamos dar esse exemplo, né? Não estou dizendo que o homem tem que saber tanto quanto o pastor, tem que saber mais que o presbítero. Não, a mulher que cobrar isso, ela também está sendo covarde, né? Cobrar isso do marido, mas o marido tem que buscar a Deus. O marido tem que ser um cara que lê a Bíblia, uma pessoa que está interessada nas coisas de Deus. Porque se você não tem tempo para Deus, não tem tempo para a Bíblia, vai ler lá em Lucas, que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa, perder a sua alma, que vale correr atrás do vento. Reavalie suas prioridades na vida. Você não está aqui perdendo tempo, não. Então vamos encerrar, irmãos. Eu sei que a mulher tem feito esse papel, porque, temos aí as desculpas. Não tem tempo. Então a mulher assume. E sei que as mulheres, tem muitas mulheres mais capacitadas do que os homens.
Mas esse papel de liderar a vida espiritual do lar cabe ao homem. Ele tem que tomar essa iniciativa. Não precisa ser PhD em religião, teólogo, saber mais que o pastor, mas ele precisa buscar em Deus sabedoria, conhecimento para ensinar e conduzir as suas casas no caminho do Senhor. Então, irmãos, vamos encerrar. Que Deus abençoe. Nós precisamos, então, ser protetor, provedor, muitas funções, mas essas não podem faltar, né? Ser o provedor, trazer as coisas, cuidar da sua casa financeiramente, materialmente. Você precisa ser o protetor, tanto na parte física como espiritual. As lutas, o inimigo vem, as forças do mal vêm, você precisa se colocar de frente e combater essas forças com oração e súplica, e precisa levar a sua casa diante do Senhor. Antes? Então tá. Vamos encerrar. Irmãos, bom dia. Desculpa, eu quero só acrescentar um pouquinho a palavra do nosso irmão presbítero França. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, que é de muita importância. A gente não pode deixar de aproveitar esses momentos dentro da igreja. Na psicologia tradicional, existem 2 autores que eles falam basicamente coisas muito parecidas. A primeira delas, eles falam de forma geral, não falam para a vida da igreja, falam de forma como o mundo age, como as pessoas da sociedade exercem hoje os seus papéis. O primeiro deles chama-se Bauman. Bauman vai dizer que o homem, para que ele possa ter uma referência de masculinidade, ele tem que voltar ao passado. Tem que ir lá no passado e rever o que significa masculinidade. Olha que interessante. Ele acrescenta dizendo que as referências que temos hoje, enquanto homens, não são suficientes para que nós possamos tocar a nossa família ou reger a nossa família. E o segundo autor chama-se Winnicott. Ele diz que o homem é referência para a vida das crianças. Então, se tiver um homem com pouca referência, o que será dessas crianças? Entende isso, irmãos? Isso é muito sério, muito precioso. E nós estamos falando de pessoas que não têm convívio cristãos. São pessoas que escreveram e enxergaram o formato de um mundo tenebroso, que é a realidade que estamos vivendo. Agora, quando nós falamos de texto bíblico, trazendo já para o nosso contexto, Eclesiastes, no seu capítulo 6, versículo 11, ele vai dizer que para você, homem e mulher, que exerce o seu papel dentro de casa, levando as suas crianças à palavra de Deus. Eu vou ler o versículo aqui para não falar nada errado sobre ele. Deixa eu colocar minha lanterna aqui. Aqui, Franz, Deuteronômio 6, versículo 11. Ele diz que eu e você, homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, somos provedores de nosso lar, aquelas pessoas que são presentes no lar, presentes na vida dos filhos, participantes. Nós vamos ter casas cheias de tudo que é bom. Casas que não encheste, ou seja, nós mesmos não contribuímos para isso, mas vem de Deus. Casas cheias que não encheste, poços abertos que não abriste, vinhais olivais que não plantastes. E quando comestes e te fartastes. Irmãos e irmãs, nós desempenhando o nosso papel enquanto cristãos, enquanto homens, enquanto mulheres, dentro da nossa sociedade, Deus agirá por nós. Amém, queridos? Saia com essa palavra no seu coração e leve essa palavra para a sua vida. Fala, Tiago. Sim, muito bem. Muito bem lembrado, Tiago. O Tiago está falando que tem muitos filhos que não têm referência de pais e que estão
pela igreja poderiam ouvir uma palavra dessa. O Winnicott, irmãos, não quero me estender, é um autor muito bom. Ele diz que aquela criança que não tem uma referência de figura paterna, que não tem o pai presente, pequenininho ali, porventura o pai faleceu, saiu de casa, ele procura uma referência mais próxima dele. E quem é essa referência mais próxima? Pode ser um tio, pode ser um primo, pode ser alguém da igreja, pode ser alguém da sociedade. A criança procura uma figura paterna mais próxima para se espelhar. E imagina uma criança olhando para o lado e vendo uma figura paterna que não é completamente uma figura paterna. Que espelho vai ter? A pessoa filtra aquilo. Então é muito importante a gente ter um conhecimento para poder conduzir aí. Obrigado, Tiago. De repente o Franz dá uma palavra lá em cima também sobre os adolescentes lá e jovens, né? Obrigado, irmão. Obrigado, igreja. Obrigado, irmão. Muito bom, muito boa a intervenção do querido, é muito bom. Vamos ficar de pé, irmãos, para encerrar. Só um exemplo. Diz que Paul Washer, um escritor, um pregador da nossa atualidade, quando ele está viajando, né, de avião, ele está lendo um livro em grego, né, e alguém então pergunta: mas o que você está lendo aí? Aí começa a conversa: qual a sua profissão? Olha o que ele respondeu: eu sou marido. Entenderam? Ele é muita coisa, mas o que ele colocou: qual a sua, né, o seu maior responsabilidade, o seu maior ofício? Ele falou: marido. Mas o que você faz? Né? Aí eu cuido da minha casa e educo os meus filhos. Aí a conversa vai: mas o que você é mesmo? Ah, nas horas vagas eu prego. Então é a importância nós devemos dar a isso. A nossa casa, nossa família, o nosso lar, colocá-la diante do Senhor.